Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais um o quê? Respondendo aos inscritos número 17. Meu Deus do céu, quantos respondendo aos inscritos! Separei aqui de praxe, pelo Spook Responde, as perguntinhas de vocês sobre os vídeos em questão, sobre algumas coisas sobre a minha vida, algumas curiosidades, coisas desse tipo. Lembrando, tá? Se vocês querem uma limpeza de casas, um tratamento que o tio Spook faz, não é um tratamento espiritual, é um tratamento baseado num princípio da acupuntura chinesa e filipina. Então, vocês vão ter que mandar para o limpezasdecasa@gmail.com. Para assuntos adversos, solicitação de vídeos de análise e tudo mais, podem mandar para o Casas Assombradas. E dúvidas e perguntas sobre os vídeos que foram postados no canal, e Spook responde, tá bom? Tá melhorando, assim, eu separei umas perguntas bem interessantes. Vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui. Mônica MG. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Boa madrugada, são 3 horas da manhã neste exato momento. Tio Spook tá virando uma coruja. Não ouvi todos os podcasts, então não sei se já comentou isso. Minha dúvida é, por que o Deus do Velho Testamento é tão diferente do Deus do Novo Testamento? No Velho Testamento, mais bravo, impetuoso, e no Novo, mais compreensivo. Beijão para você e para os universitários. Mônica MG. Eles estão aqui na porta já. Eles adoram essas perguntas, então eles ficam aqui. Muito bem, Mônica. Por que existe essa discrepância do Deus? Porque o Deus do Velho Testamento é o Deus judaico, né? Porque o Velho Testamento ele é fundamentado na ideologia judaica. No Novo Testamento ele é cristão ou católico, né? Então o que nós temos ali é uma diferença de culturas e crenças. Então no Velho Testamento você tem esse Deus que é impetuoso, raivoso, que é aquele Deus punidor. E no Novo Testamento, aquele Deus que, tudo bem, vai, você pecou? Pecar é humano. Você matou alguém? Isso é humano. Você quer ver o pior Deus que existe? Leia os Salmos de Davi. Você vai ver o pior Deus que existe. Se você pegar o primeiro de Davi, eu acho que dá para você pegar, deixa eu ver, cadê ele? Salmos do tio David. Tá? Esse aqui é um livro interessante, porque ele conta toda a história do judaísmo narrado por Davi num cântico, tá? Então é muito curioso porque de um lado você tem as letras, né, o alfabeto judaico, e do lado você tem a transcrição, tá? Este daqui é o Salmo real do Velho Testamento que está baseado no judaísmo, tá? Então, por exemplo, ele abre aqui para vocês o primeiro livro, Salmos para Domingo. Os louvores do homem são aqueles que ele andou no conselho dos perversos e não se colocou na trilha dos pecadores, nem sentou na reunião dos zombadores. Mas seu desejo está na Torá do Senhor, e em sua Torá medita dia e noite. No Novo Testamento, se você pegar os Salmos de Davi, eu vou pegar a minha Bíblia aqui para vocês, tá? Essa Bíblia aqui é interessante, que é a Bíblia Plenitude, que é uma Bíblia que ela tem algumas passagens escritas por teólogos, tá? Então você vai ter uma Bíblia mais narrada. E se você pegar aqui os Salmos, você vai ver que os Salmos eles começam de maneira diferente, tá? Então vamos ver, o primeiro Salmo aqui, tá aqui, Salmos 1 e 2, olha a diferença. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Que estranho. Ele foi mudado? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem o prazer da lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas flores não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Completamente diferente do Salmo de domingo que nós temos aqui. Que coisa, né? Então você tem uma menção à Torá e um salmo que não menciona a Torá. Quantas vezes esse livro foi reescrito? Isso aqui é o livro dos Salmos judaico. Essa aqui é a Bíblia. Então você tem uma diferença absurda de escrita,
de forma de se falar e de mencionar as passagens. O pior, ao meu ver, bom, obviamente que todo esse salmo aqui, ele torna-se diferente porque você está louvando o Senhor da Torá, tá? Agora, se você pegar aqui, ainda nos Salmos de Davi, ele assusta, tá? Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, é o escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo nome. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Olha isso. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre teu povo, seja a tua bênção. Então assim, Davi, que está aqui neste livro dos Salmos da Bíblia, a plenitude, ele manda matar os seus inimigos. Enquanto esse mesmo Salmo, que é o Salmo 3 da Bíblia, nós temos uma diferença na Torá. Aqui no Salmo de Davi, que fala na Torá. Salmo 3. Um salmo de Davi quando ele fugiu de seu filho Absalão. Senhor, quão numerosos são os meus atormentadores. Os graúdos se levantam contra mim. Os graúdos dizem da minha alma, não há salvação, Deus, para ele. Eles falam da minha alma. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, para a minha alma e para erguer o meu orgulho. Com minha voz eu clamo ao Senhor e ele me responde da sua montanha sagrada. Selá. Eu deitei e dormi, no entanto, eu despertei, pois o Senhor me suporta. Eu não temo a inumerável gente que desdobrou contra mim de todos os lados. Levanta, Senhor, salva-me, meu Deus, pois tu golpeaste todos os meus inimigos na face. Tu quebraste os dentes dos perversos. A salvação do Senhor sobre teu povo está na tua bênção. Você percebe que existe uma linha tênue entre os dois textos. Aqui, Davi, quando ele foge com seu filho Absalão, ele não manda Deus destruir os seus inimigos. Ele diz que os inimigos estão falando que ele é um pecador e que ele clama ao seu Deus para que o proteja. E, na sua proteção, ele destrói naturalmente seus inimigos, prevalecendo Davi. Ali não. Davi, na Bíblia de Estudo Plenitude, manda com que Deus destrua seus inimigos. Manda Deus destruir. Então existe uma diferença de texto monstruosamente. Um Deus baseado num louvor, um Deus justo, contra um Deus assassino, contra um Deus que vai a favor de Davi para que ele destrua completamente todos os seus inimigos. É uma linha muito tênue de interpretação e, honestamente, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? De novo, a Bíblia foi escrita de milhões, milhões e milhões de vezes. Você tem que ver que os textos eles foram alterados de acordo com a necessidade da sua época e a necessidade de comprovar a Deus perante aqueles que querem que Deus dê a eles o que eles querem. Se você precisa de riquezas na sua vida, a igreja vai falar, então me dê riquezas e Deus te dará riquezas, porque você está dando a Deus. Se você quer que seus inimigos caiam, peça a Deus. Então eles reescreveram o texto dizendo, nós vamos fazer com que teus inimigos caiam, matando os seus inimigos e fazendo você se sobressair. Só que ele não diz se você está certo ou errado dentro do preceito na qual você condena teus inimigos. De repente os teus inimigos não são os inimigos. Eles são pessoas que realmente estão corretas e você está errado. Aí entra a veracidade de Deus, dizendo, pô, peraí, nós temos os teus inimigos pedindo para que você caia e nós temos você pedindo para que teus inimigos caiam. Então vira um Deus de um cabo de guerra. Existe uma linha tênue, de novo, na interpretação dos manuscritos sagrados. Você tem, de novo, uma figura no livro dos Salmos que realmente está escrito na versão hebraica, como vocês podem ver, de maneira certa, assertiva na sua interpretação, tá? Adquirido por uma editora real que afirma que esse daqui é um manuscrito original, uma réplica do seu manuscrito original, para falar a verdade, né? Na qual traz a veracidade dos textos em hebraico para o texto em português, ou você tem uma Bíblia que foi reescrita milhões de vezes com uma interpretação de Deus, a Deus dará.
Tá, Mônica? Então, de novo, a Bíblia ela foi reescrita milhões e milhões de vezes, baseada num Deus que era um Deus amoroso, para depois, né, virar um Deus que era destruidor, virou um Deus amoroso. E muitas vezes um Deus que tornou-se amoroso e que agora a gente não sabe mais para onde vai, né? Daqui a pouco vamos ter um Deus aí que perdoa tudo e a todos e paciência, né? Verônica Lucci. Quando passamos por uma experiência de quase morte, sempre quando voltamos, nos é dado ou ativado esse dom da mediunidade? Porque tive essa experiência de quase morte ao nascer e só por volta dos 4 ou 5 anos é que comecei a ver espíritos. Como funciona isso? Verônica, a sua pergunta é muito legal, mas assim, não existe uma comprovação real de que para você ver espíritos você tem que morrer, né? Morre-se primeiro para daí, ok, desperta-se. Toda criança, até mais ou menos uns 7 anos de idade, acredita-se que elas têm a capacidade, a habilidade de ver espíritos ou ver figuras do mundo espiritual, tá? Por quê? Porque seus pontos de energia estão começando a se abrir, porque a criança está adquirindo já uma percepção, uma consciência do mundo que está ao seu redor e porque ela não tem mais nenhuma preocupação na vida, a não ser fazer cocô, xixi, beber leite e mais nada, né? Ao longo do tempo, nós vamos entrando no mundo material e o mundo material vai podando os nossos dons, fazendo com que nós tenhamos que parar um pouco com a espiritualidade e começar a crescer na materialidade, buscar emprego, buscar riquezas, buscar fontes de sobrevivência na vida, tá? Isso é absolutamente correto, é natural, tá? É necessário hoje, né? Se fez necessário. Não há uma explicação lógica para você realmente ver ou não ver. A mediunidade pode abrir a qualquer momento na sua vida, tá? De novo, Deus pode olhar e falar, bom, ela atingiu uma elevação boa, ela atingiu uma fé boa, ela atingiu um nível de consciência bom, e aí naturalmente você desperta isso, tá? De novo, eu não acredito que todo mundo seja médium, tá? Eu acredito que as faculdades são desenvolvidas a partir de habilidades, capacidades, de estudos, devoção, práticas de oratória e muitos outros exercícios de fé. E aí sim você consegue despertar essa consciência, essa percepção. Tem muitos religiosos que levam a vida toda aí somente no leito de morte é que eles conseguem enxergar coisas, tá? Também tem essa. Tem muita gente que relata experiências, né, logo no momento de estarem doentes, estarem no hospital. Acredita-se que seja um delírio, mas tem gente que relata, tipo, estou vendo o meu tio-avô que veio me pegar, estou vendo o meu pai aqui que faleceu, estou vendo tia-avó e tudo mais, e no dia seguinte a pessoa falece. Tá? Tem muito disso, tem muitos estudos que mostram isso. Então, não existe uma comprovação real que é a experiência pós-morte ou experiência de morte, né? E aí você volta, ela te traga essa mediunidade. Talvez traga um esclarecimento ou uma percepção, uma consciência de que existe algo depois ou entre a vida. Edu Barros. Olá, Rodrigo, tenho 2 perguntas. Por que os deuses antigos não podem ser cultuados? E você acha que algum dia as pessoas vão abrir suas mentes e ver que não existem só espíritos? Manda um abraço para os universitários. Tem 4 aqui comigo. Os deuses antigos, eles podem ser cultuados. A questão é, você está fora de época, né? Imagina você vai cultuar deuses sumérios no dia de hoje. Os deuses sumérios, eles são muito rigorosos, cara. Antigamente as pessoas cultuavam os deuses com banho de sangue, com morte. Por exemplo, deus maias. Os deuses maias, tinha muita gente que para adquirir prosperidade ou fertilidade nas suas colheitas, ofereciam crianças aos deuses maias. E aí sacrificavam. Os vikings eram os mais cruéis de todos. Eles ofereciam aos seus deuses nórdicos pessoas praticamente vivas e eles matavam na hora. Então eles abriam o peito da pessoa, arrancavam o coração e entregavam aos deuses. E o cara vivo. E aí? Né? Então, assim, esses deuses, eles eram tratados com o sangue, porque o sangue é um elemento vivo. Na África, hoje, o banho de sangue, ele é real. Então, existem alguns lugares, na África, por exemplo, que para tratar algumas doenças, você toma um banho de sangue de uma vaca. Eles matam animais, tá? Mas existe um ritual que eles tiram a alma do animal primeiro para depois sacrificá-los, tá? Então, não sei dizer se isso é menos cruel ou mais cruel. Mas a África é assim, não tem como questioná-los. Esses deuses, o sangue é uma fonte vital
real da sua vida. Então, quando você oferece, faz oferendas aos deuses, frutas não são mais suficientes. Às vezes eles querem um ritualzinho, e aí complica. Né? Você não vai, dá licença, eu vou pegar meu vizinho aqui que está fazendo barulho, vou sacrificá-lo aos deuses, e só um ritualzinho rápido, tá bom? Tá bom, vai lá. Então, assim, não funciona. Né? Precisa tomar muito cuidado com isso. Eu realmente acredito nos deuses sumérios, tá? Eu acredito, tá? Não cultuo isso, não trago à vida essas criaturas, porque eu sei o quão realmente eles são fortes, tá? Eu acredito, e os deuses sumérios foram utilizados no Velho Testamento como uma fonte de demônios. Né? No Velho Testamento não, perdão, eu minto. Esses deuses sumérios, eles foram utilizados no Novo Testamento pela igreja como criaturas demoníacas, tá? Por quê? A Igreja Católica mandou, obviamente, com as suas cruzadas, destruírem e colonizarem toda a parte do oeste e descendo para a costa africana. Então eles foram, né, às cruzadas, e foram destruindo e se defrontando aí com essas culturas adversas, e a igreja obviamente não queria concorrência, foi e destruiu tudo isso. Algumas coisas ficaram dentro das portas fechadas do Vaticano, mas em sua maioria foram culturas destruídas, e quando eles se depararam com essa cultura oriental mais agressiva, eles acabaram meio que destruindo e assimilaram o culto a tais divindades como criaturas demoníacas. Então elas foram adicionadas ao Novo Testamento como demônios, mas na verdade eles são culturas sírias, persas, sumérias, babilônias, tá? Tem diversas outras, e que é uma judiação isso. Tá? Eu acho que assim, você na segunda pergunta, se as pessoas vão abrir suas mentes, não são as mentes, né? Elas vão aprimorar o seu corpo de energia, a vibração do seu corpo de energia, para daí sim começar a ver outras coisas. Infelizmente, a cultura de Allan Kardec, a doutrina espírita, ela não vai aprimorar as pessoas, ela vai despertar a consciência para um universo que nos acompanha. Mas aprimorar isso é muito difícil. O passe magnético precisaria ser mais intenso, ser mais forte, ter realmente a assimilação de outros princípios para fazer com que o passe seja mais profundo, e a consciência desses médiuns vão precisar de outras práticas a serem assimiladas, principalmente hindus, exercícios realmente mais sérios, para que faça com que a consciência e a vibração sejam mais elevadas. Então, eu acredito que não. Eu acredito que a doutrina do Allan Kardec ainda vai se manter fechada, tá? Sério mesmo. Nelly Rum. Olá, tio Spook. A minha pergunta é, por que alguns passes magnéticos, falando neles, quando são muito perto da cabeça, doem? Recebi alguns e não senti esse desconforto. Entretanto, quando eu fui em uma benzedeira e ela colocou a mão diretamente em minha cabeça, a dor foi grande. Também em outra ocasião, em uma casa espírita, passei e foi muito próximo e senti a mesma coisa. Eu passei, foi muito próximo e senti a mesma coisa. Outra questão, devemos tomar cuidado com alguns shampoos que usamos, pois alguns componentes podem prejudicar a nossa aura. Por exemplo, em banhos que são recomendados da Umbanda, sempre é dito de ser do pescoço para baixo. Por quê? Obrigado e até logo. Vamos lá. O tio Spook é incisivo em algumas coisas, mas é que nem tomada. Você tem que enfiar o dedo para descobrir que toma choque. Vamos lá, vamos entender algumas coisas. Qualquer pessoa que toque na sua cabeça, você vai sentir dor a partir do momento que você se deixar levar para o passe magnético, tá? Por quê? Porque existem muitos pontos relacionados na sua cabeça e são pontos extremamente fortes, tá? Os grandes radishis hindus, que são os caras mais tops, assim, da mediunidade, da consciência, da meditação, das percepções, os caras são top. Os caras não deixam ninguém tocar no corpo deles, pra você ter uma ideia. Eles têm aquela barbona e tem aquele cabelão. Aquele cabelão não significa que o cara é sujo ou que o cara é heavy metal. Significa que ele não quer que ninguém toque na cabeça dele, muito menos nele. Tá? Por quê? Porque os pontos de energia dele podem ficar sujos pelo contato físico de outras pessoas. Eles têm a habilidade, por exemplo, de destruir qualquer sujeira que fica no seu corpo de energia. Tá? É destruição total. Então, na hora que vem uma forma pensamento tenta entrar, ele pulveriza o negócio. Tá? É muito legal isso. Mas ninguém toca.
A cabeça dele é absolutamente sagrada, tá? Eu vou colocar uma pulguinha atrás da sua cabeça. Existem histórias desses caras que muitos seguidores estavam acompanhando eles em uma peregrinação no deserto e um dia eles viram um desses caras com uma pedra sobre a cabeça a mais ou menos um palmo, tá? Ela flutuando. Ela flutuando. Oh meu Deus, ele levita a pedra? Não, o ponto de energia desse cara é tão forte, que gera um campo de energia que a coisa não se aproxima. Tá? De novo, tem gente que afirma que isso realmente aconteceu. E teve até uma atriz da Rede Globo, numa entrevista no programa do Jô Soares, que afirmou ter visto isso dentro de uma viagem que ela fez na Índia. Tá? Então não é qualquer pessoa não, nós temos uma atriz da Rede Globo que falou, cara, eu vi pessoalmente isso, tá? Depois ele tirou a pedra, ela desceu e ficou no chão, tá? Então a sua cabeça, ela é extremamente sagrada em termos de pontos de energia, então não se pode tocar realmente, tá? Cortes de cabelo, tente fazer sempre com a mesma pessoa, tá? E não deixe ninguém tocar na sua cabeça. A questão dos banhos, você pode fazer da cabeça sim aos pés, tá? Eu não sei por que os caras fazem do pescoço para baixo. Honestamente, eu não sei. Mas a cabeça tem pontos muito fortes de energia que precisam ser limpos. E se você for usar qualquer tipo de erva ou qualquer tipo de coisa, o seu corpo de energia tem que vibrar na mesma vibração. Não adianta ficar só do pescoço para baixo e vai estar de uma vibração e em cima você não tem nada, né? Então vai estar sujo em cima e embaixo vai estar mais limpo. Tente manter sempre a mesma vibração, tá? E cuidado com benzedeiras, por favor, tá? De novo, benzedeiras podem ser interessantes, podem ter um conhecimento legal, mas em sua maioria é muita coisa de vivência e a gente não sabe até que ponto isso é real ou não, tá? Tem benzedeiras e benzedeiras. Rosane Medeiros de Souza. Oi Rodrigo, tudo bem? No final do vídeo Ghost Lab Parte 2, você fala sobre o livre-arbítrio de Deus, que nós não interferimos, pois ele é soberano. Eu não falei que ele é soberano. Partindo dessa ideia, você concorda com a predestinação levantada por João Calvino, que Deus escolhe quem será salvo ou não, pois se as criaturas são levadas até ele, então cabe a ele decidir quem será limpo ou não? Me deu um nó na cabeça. Então, de novo, João Calvino, esses caras antigos, eles tinham uma ideia completamente radical de Deus, tá? Essa ideia de quem vai ser salvo ou não, que Deus vai escolher, é ridículo. Por quê? Se todos nós somos filhos de Deus, por que ele vai escolher um e não escolher o outro? Se todos nós somos a imagem e semelhança de Deus, por que ele teria preconceitos com relação a uma pessoa ou não? Você tem que lembrar que João Calvino, ele foi muito contra a igreja tradicional, se ergueu e começou a pregar uma outra ideia sobre o que seria realmente a figura da imagem de Deus, né? A representação da imagem de Deus, a representação daquele que seria a figura do religioso, né? Como deveria ser. Então tome muito cuidado, tá? João Calvino, esses caras, eles tinham uma visão bem radical da coisa, do processo, e isso daí é a representação disso. Quem vai ser salvo ou não, eu acredito que é o seguinte: nós temos N problemas na vida. Tem gente que vai para as drogas, tem gente que vai para a depressão, tem gente que acaba se matando, vai para o suicídio. E assim, cada um tem o seu processo de absorver o que a vida está dando. Vocês têm que separar algumas coisas, que é o seguinte: o mundo de hoje, quem criou o mundo de hoje foi Deus? Não, cara, quem criou o mundo de hoje foram os homens. O capitalismo, a questão de ter que trabalhar, ter que prestar serviço por uma troca de riqueza, isso daí não foi Deus que criou, isso aí foram os homens, é o sistema capitalista do ser humano. Nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir, nós precisamos ter um lugar para morar, e tudo isso é pago. Teoricamente, num universo real, nós não teríamos que pagar por uma moradia. A moradia seria um direito do ser humano de existir, mas não. Nós temos que pagar para ter uma moradia melhor que a outra. Então, quem não tem dinheiro para pagar uma moradia vai morar na periferia, na favela. Quem tem dinheiro para pagar uma moradia vai ter uma casa em Alphaville, vai ter uma casa gigantesca em algum lugar e tudo mais. Quem criou isso? O sistema de economia, quem criou foi Deus? Não.
Quem criou essas leis foi o próprio ser humano, tá? A lei da ganância, da usura e tudo mais. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Deus vai olhar para aquela pessoa que, infelizmente, teve uma vida frustrada, teve uma vida de drogas, de depressão e tudo mais, e ele vai fazer com que essa pessoa passe de novo pelo processo de reencarnação, volte para a vida, para tentar novamente superar as suas dificuldades, enfrentar os seus problemas, enfrentar os seus traumas emocionais do passado e conquistar pouco a pouco de novo a estabilidade emocional, a consciência de quem ele é e tudo mais, entendeu? Eu não acho que exista essa imagem de que a Deus vai escolher quem vai ser salvo ou não, tá? Eu acho que todo mundo tem o direito de ser salvo. A questão é quando isso acontece, tá? André do Alibi. E aí, Rodrigo, beleza? Tranquilo, tranquilo. Então, vi no vídeo que no seu vídeo sobre a história, você conta que tinha uma criatura que te atormentava em suas noites. Isso seria algum pagamento de vidas passadas? Poderia contar para nós? Eu não sei que vídeo que é esse, mas se for o vídeo da minha infância, é assim, não sei te falar, porque eu não fui a forra atrás dessa criatura, e não me interessa, assim, ir atrás dela, entendeu? Eu acho que é o seguinte, quando a gente é jovem, criança, e não tem essa consciência do que é o mundo espiritual, a gente se torna um prato cheio para qualquer tipo de ataque espiritual. Então, qualquer coisa pode vir bater na minha porta e falar, oi, eu vim te atacar. Tá? E aí eu me torno um alvo. Mas você vai ver depois que eu revidei, tá? Eu vou contar as historinhas de como eu revidei em cima dessas criaturas, mas eu não fui atrás, não quis saber, tá? Não quis criar uma rixa, uma rusga. Não vou agora bater lá na porta e falar, ó, vem aí as criaturas que me atormentaram na infância. Deixa cada um segue seu caminho, tá? Acho que seria uma perda de tempo ficar trazendo essas porcarias agora pra cá e tentar enfrentá-las novamente, porque, honestamente, André, ia ser uma covardia, tá? Eu tô muito mais seguro de quem eu sou, eu tô muito mais seguro da minha espiritualidade, do que eu vejo, do que eu sinto, dos meus objetos sagrados que me auxiliam, e assim, honestamente, André, é isso. Estalou o dedo, a criatura vai embora, tá? É impressionante, mas é verdade. Então, não sei, não tem nada a ver, acho que com vidas passadas. Eu acredito que tem a ver mais com questão do meu pai, não comigo, e essa criatura me atormentava porque era divertido assustar alguém. Bug de bu. Lucas Silva, bom dia, Rodrigo. Como você faz para conciliar a musculação com meditação? Porque para hipertrofia precisa comer muito e para meditar tem que ter uma moderação na dieta. Eu queria saber como você faz para conciliar os dois. Obrigado. Lucas, eu como pouco, cara. É sério. Todo mundo fica impressionado. Fala, cara, como é que você tem um braço aí de 50 centímetros e você come pouco? Eu faço 2 refeições ao dia, pesadas, assim. Se eu contar pra você meu dia, você não vai acreditar, tá? Eu vou dormir mais ou menos 7 horas da manhã. Eu acordo meio-dia, 1h. Eu vou pra academia direto. Eu como quase nada, eu bebo água só antes de treinar. Vou treinar, mas eu me acabo na academia, velho. Mas assim, eu levanto um trator, sério mesmo, assim. Eu sou um monstro, eu não tenho noção do peso, cara. Eu faço agachamento com 60, 70 quilos de cada lado. Leg press, por exemplo, eu consigo colocar 400 quilos, tá? E muitas vezes eu faço entre 350 com uma perna só. Então depende muito do meu dia, tá? Dá pra dar umas porradas pesadas na academia. E a meditação, na verdade, para você ter uma ideia, eu posso fazer em períodos que eu estou em 1 ou 2 horas de jejum. Então, à noite, mais ou menos, eu consigo fazer, ou depois que eu termino os tratamentos, 7 horas da manhã, eu dou uma meditada, fico fritando durante 1 ou 2 horas, faço algo para comer e vou dormir. A meditação que eu faço, eu preciso fazer uma sequência de exercícios físicos para a retirada de energias ruins que ficam nas articulações. Então, quando você faz, são mais ou menos 10, 12 exercícios que eu faço para daí começar a meditar. A meditação por si só não é só sentar e ficar fazendo Om. Não, você tem que exercitar o corpo também, tá? Então tem todo um passo a passo. Depois eu vou passar para vocês alguns exercícios físicos para que vocês possam fazer. Bom, só para você ter uma ideia da minha alimentação, Lucas,
Eu não como carne vermelha, não como carne de porco, nem frango, eu só como atum, tá? Cani e omelete, tá? É isso que eu acabo comendo. Tatiane G. da Conceição. Olá, Rodrigo, do canal Spoke Houses. Me chamo Tatiane vulgo Luna. Sou recém-inscrita no canal, mas já amo de coração. No entanto, possuo algumas dúvidas e, se possível, queria que você as retirasse. Já falastes que grande parte dos estalos que ouvimos em nossas casas são causados pelo corpo de energia do ser sobrenatural, entretanto, em atrito com a matéria. Neste caso, eu queria saber se é possível que o corpo de energia de um ser humano também seja capaz de proporcionar esse tipo de reação. Sim, é capaz. Mas para você ter essa reação do seu corpo de energia, você tem que estar com ele expandido e denso. Para você expandir o seu corpo de energia e denso, são meditações específicas que fazem esse tipo de coisa, tá? E mesmo assim não é aconselhado. Para você ter uma ideia, depois que a gente faz as meditações que fritam mesmo, fazem o seu corpo ficar a quilômetros, a gente tem que fazer exercícios físicos em sequência para retirar o excesso de energia da meditação, porque o excesso também gera problemas na saúde. Então, assim, os grandes radishis, eles conseguem sim causar problemas elétricos numa casa somente entrando. Eles entram, já explodem as lâmpadas, porque é o conflito da energia espiritual versus a energia da matéria, né? A energia elétrica, a energia estática, então tem um problema assim, tá? Se não for possível, seria então algum tipo de entidade, espírito ou sobrenatural que segue esse humano e que causando tal reação? Se realmente não for comum, ou se essa pessoa não for um grande mestre que tem essa habilidade de meditar de maneira tão intensa, um espírito pode fazer isso que está acompanhando uma pessoa? Pode, tá? Mas pode em que sentido? Geralmente curtos elétricos, televisão entrando em curto, com a presença de um ser, sim, tá? Então, uma pessoa que carrega entidades ruins, uma pessoa que as alimenta, ela já tem a propensão a esse tipo de coisa e pode levar até mesmo um ser humano a se sentir muito mal ao lado dela. Espero que não tenha sido um incômodo, do mais desejo sucesso e seu canal cresça grandemente, que mais pessoas assim como eu venham aprender mais e mais sobre esse complexo mundo sobrenatural. Um grande beijo, abraços, assinado Luna. Graciele Brisa. Olá, Rodrigo, acompanho todos os seus vídeos, mas ainda tenho dúvidas sobre o assunto karma e reencarnações. Por exemplo, por que quando uma pessoa boa e que faz caridades a vida toda, no fim, tem que sofrer uma morte violenta e brutal? Eu não sei de onde você tirou uma morte violenta e brutal. Tipo o quê? Choque de trem, caminhão e tudo mais. Eu acho que é o seguinte, Graciela, você está misturando as coisas. Essa pessoa vai morrer. O modo que ela vai morrer, como se escolhe, eu não sei. De novo, eu posso morrer por um ataque do coração aqui agora. Morri. Isso é brutal ou violento? Isso é natural, isso é intrínseco. O corpo humano, ele vai envelhecendo. E com o envelhecimento, os órgãos eles vão enfraquecendo. E aí, cedo ou tarde, nós somos levados. Seja um problema renal, um problema pulmonar, um problema cardíaco, ou mesmo câncer, leucemia, coisas desse tipo. O brutal, ele é muito relativo, né? Acidentes de barco, coisas desse tipo, cara, de novo, é a máquina versus o ser humano que opera, tá? Então, o ser humano está lá operando a máquina, acontece um acidente fatídico e morre. E aí? Eu acho que precisa tomar muito cuidado com o filme Premonição. Veja o caso da missionária Dorothy Stang, que morreu no Amazonas anos atrás e ficou intrigada quando reflito sobre as questões de karma nesses casos. Então, a questão da Dorothy é mais delicada, Graciele. A Dorothy era uma missionária que veio para pregar aqui a palavra no Amazonas. Só que a questão é o seguinte, pesquisa a história da Dorothy, realmente você vai ver que ela entrou em questões políticas lá naquela região, que ela começou a falar demais, que ela começou a doutrinar as pessoas de uma maneira errada, e aí, no meio daquela guerra entre os seringueiros, as pessoas que estavam destruindo o Amazonas para traficar as árvores e tudo mais, elas não gostaram muito do que a Dorothy estava falando e a Dorothy foi assassinada, tá? Ela foi assassinada pelos seringueiros, eu acho, ou pelo
por aqueles assassinos de aluguel. Acho que foi um assassino de aluguel que matou ela, tá? Alguém pagou e matou a Dorothy. Então, assim, essa questão é delicada, é uma questão política, tá? É uma questão que a Dorothy veio para cá com o intuito de ser uma missionária e acabou se metendo em assuntos que não diziam respeito a ela. E aí mataram ela, tá? Então, assim, infelizmente, isso não tem nada a ver com o karma, de novo, tem a ver com o que ela estava fazendo em um lugar que ela tentou ajudar e as pessoas não queriam. De novo, isso aqui tem muito a ver também com aquele filme lá dos japoneses, né? Que todo mundo pediu para eu analisar sobre o budismo que matou os cristãos, tá? É um assunto muito complicado, porque quando você tem missionários da igreja, né, que foram para lá para pregar a palavra, impor o Deus deles e destruir a divindade daquela região, né? Os samurais daquela região, que eles praticavam o shintoísmo e não o budismo, porque o budismo surge bem depois. Então, os praticantes do shintoísmo se sentiram ofendidos, porque você tinha pessoas pregando uma palavra de um Deus que iria contra o imperador deles, contra a fé deles e contra a crença. Naquela época, a gente não tinha juízes, nós não tínhamos delegacia, nós tínhamos uma lei da espada. Esses budistas, entre aspas, shintoístas, mataram os pregadores. Porque você tinha alguém invadindo o seu território, tentando pregar a palavra de um Deus que eles não acreditavam, eles acreditavam nos deuses do shintoísmo e nos deuses que seriam os próprios imperadores. Então aqueles cristãos estavam denegrindo a imagem daquela religião, denegrindo a imagem deles, provando que o Deus deles era superior. Converteram aqueles que eram mais fracos ou que realmente estavam submetidos à escravidão do imperador e morreram, tá? Então tem que tomar muito cuidado com as interpretações históricas, viu? De novo, a Dorothy se meteu onde ela não devia, ela sabia demais, ela foi atrás de pessoas que realmente não eram pessoas boas e eles mandaram matar a Dorothy. Tá? Isso daí não tem a ver com o karma natural, e sim ela morreu de morte matada, não morte morrida, tá? Então tome cuidado. Sempre quando alguém tenta fazer algo de bom para a humanidade, ela é retaliada. A Dorothy, ela não estava ali só fazendo coisas boas, ela se meteu com coisas que ela não deveria. Acredito que nunca haverá um mundo de paz enquanto existir a polaridade negativa. Não é só a polaridade negativa, é quando houver diferenças entre os seres humanos, quando não houver respeito. E isso é direto. Obrigado pela atenção e agradeço pelo seu ótimo trabalho. Tá? Eu acredito, assim, Graciela, eu acho admirável a sua forma de pensar sobre ter uma humanidade em paz, mas quando nós tivermos a dualidade, nunca teremos paz. Então você vai ter sempre pessoas que elas não entendem as coisas, elas vão e tentam denegrir a sua crença, a sua fé, tentam denegrir os fatos históricos, tentam ir contra realmente o que é real. E aí levanta-se essa questão, né, de a paz ou não paz, tá? Eu acho que cada um deveria ficar quieto no seu canto, é a melhor coisa, tá? O que você acredita, guarda para você. O que você realmente prega, prega para você. O que realmente você lê, leia para você. Porque na hora que você abre a boca para o mundo, você surge vamos dizer assim, um efeito negativo às pessoas, e as pessoas vêm para cima de você. E eu tenho muitos haters no meu canal. Eu postei recentemente um vídeo do Vlad, né? E muita gente veio do canal do Vlad me jogando pedra. Você é fake, você é mentiroso, você não sei o quê, sem saber quem eu era, sem ter visto um vídeo meu. Simplesmente o fato de eu acreditar em entidades do mundo espiritual, eu ter acesso a essas entidades, eu sou mentiroso. E o mais curioso, Graciela, é porque assim, o que eu falo é comprovado em muitos lugares do mundo. Então, quer dizer, o fato espírita, por exemplo, o mundo espiritual, ele existe em todo o Brasil, tá? Com os nossos centros kardecistas, centro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, ou qualquer outro centro de magia. Nós temos na África, nós temos nos Estados Unidos, nós temos na Europa, tá? Onde Allan Kardec francês surge. Quer dizer, tudo isso é um motivo para ódio, tá? Então, de novo, as pessoas, elas primeiro odeiam para depois entenderem o que acontece, tá? Eu sinto muito pela Dorothy e sinto muito por você, porque eu admiro o seu coração bom,
Mas, de novo, as pessoas não estão querendo bondade. As pessoas querem sangue e justiça. Bondade está ficando em terceiro, quarto plano. Vitor Zambon. E aí, mamute do tríceps, está saindo da jaula um monstro. Então, Rodrigão, tem uma dúvida. Cara, desde pequeno tive experiências com o mundo espiritual e uma delas é a sensação de forma arbitrária de sair do corpo. Realmente consigo, com minha própria vontade, fazer isso em qualquer lugar ou hora. A sensação de estar flutuando dependendo da direção que eu queira ir, mas sempre volto na direção do meu corpo. É uma brisa muito estranha, mas eu já me acostumei. Eu realmente consigo me desprender do meu corpo igual a minha mãe, que é espírita, diz... Sei, Vitor, tem que dar uma olhada no teu caso, cara, porque assim, cada caso é um caso. Eu vou te falar uma loucura que eu já fiz, mas ia deixar pro vlog e eu vou te falar. O tio Spook já fechou uma porta fazendo a projeção astral, tá? Eu já fechei uma porta, pra você ter uma ideia. Hoje eu não sei fazer mais isso. Hoje é difícil, você tem que acostumar a sua consciência, você tem que programar a sua consciência, você tem que ver tudo o que está acontecendo e aí sim interagir com o mundo espiritual, tá? Tirar essa alma do corpo e fazer esse processo, né, realmente de trafegar entre os mundos, andar pelo mundo da matéria e tudo mais, é possível sim, tá? É possível por meio da natural do corpo, tá? Agora, ter a consciência disso é mais difícil. Não são muitas pessoas que têm a consciência do que realmente está acontecendo. Então você realmente vê a cena, você andar, você interagir, você se manifestar com as demais energias, com os demais elementos que existem, né? Porque você também está exposto ao mundo espiritual. Então, se de repente você sai do seu corpo e encontra um espírito, uma criatura, um obsessor na tua frente, o que você vai fazer, cara? Você vai ter que correr para dentro de você de novo, né? Tipo, opa, tô voltando, opa, vi o bicho-papão, bicho-papão não me pegou. Aí vira um negócio de hide and seek, né? Esconde-esconde. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu diria para você, pare de fazer. Pare. Estude melhor, vá atrás de conhecimento, vá atrás de maneiras para poder fazer isso, que senão você vai se meter em enrascadas, tá? Valquíria Nascimento. Olá, tio Spook, sou nova em seu canal, gosto bastante dos seus vídeos, apesar de que alguns me dão uns calafrios. Nem me fala, já estão batendo aqui na porta, eu não sei nem quem é, mas a vibração não é boa. Enfim, vamos voltar para a minha dúvida. Você acredita na profecia de Chico Xavier? Olha, o Chico era uma pessoa muito honrada e muito respeitada no mundo, tá? Ele realmente fez algumas psicografias assertivas, mas eu acredito que algumas psicografias ele já estava um pouco cansado e entraram num processo de redundância, tá? Nem sempre as mensagens dos mortos são mensagens boas. Algumas mensagens elas são pesadas, algumas vezes os espíritos eles se comunicam de maneira um pouco agressiva, principalmente espíritos que estão perdidos aqui no mundo, tá? Então nem todos eles passam uma mensagem dizendo, ai, te amo, está tudo bem comigo, não se preocupe. Não, tem muito espírito revoltadinho que ia falar, cara, te odeio, você me matou, eu quero minhas coisas de volta, você me roubou, com certeza. Mas eu não lembro de Chico ter uma psicografia desse tipo na qual ele realmente, né, ele deixa as entidades livres, leves e soltas. Eu acho que Chico pondera algumas coisas. Sobre essa profecia que você se refere, é a famosa de 2019. Eu vi um documentário da família do Chico falando sobre que 2019, uma das últimas psicografias dele dizia que o mundo, se não parasse com essas brigas, se não parasse com os desentendimentos, que se essa situação de conflito entre as nações não fosse parada, nós teríamos um processo de retomada do mundo que nós temos hoje para seres de consciência superior. Quem seriam essas criaturas? Será que isso é real? 2019. Tá? Tanto que tem um livro dele que a capa é 2019. Eu não sei lhe dizer. Muitos, eu conheci alguns acupunturistas chineses bons que diziam que essas criaturas já estão aqui, tá?
que o mundo... Aí entra aquelas teorias da conspiração, os devaneios de que os alienígenas já estão na Terra, de que eles tomaram os Estados Unidos, de que eles estão ali no meio da CIA e blá blá blá. Não sei lhe dizer, eu prefiro ficar neutro nessa situação porque, de novo, não existe fundamento para isso, tá? É só sentar e aguardar. Então assim... Se o mundo for tomado por realmente uma consciência superior, cara, de graças a Deus, porque pelo menos vai acabar com metade do lixo que existe no mundo, né? Esses problemas políticos que a gente vê, a crise econômica, né? O ego das nações, de que um vai explodir o outro, que tá tendo essa guerra aí silenciosa, que ninguém sabe o que vai acontecer, o outro manda míssil, não sei aonde e tudo mais. Cara, que desçam e que coloquem ordem nesse pardieiro, porque, né? Alguém pode esbarrar no botão vermelho e aí, ups, lancei míssil pra tudo que é lado. E aí acabou o mundo, tá? Que venham pelo menos, né? E pelo menos, né, se acabar que nem Stranger Things vai ser bem legal, né? Pelo menos a trilha sonora é um espetáculo dos anos 80. Nelly Model. Olá, tio Spook, meu nome é Raquel, eu tenho 12 anos. 12 anos. Queria saber se praticar esportes agressivos como UFC tragaria algum tipo de mal e não interfere em nada. Adoro o canal, aprendo muito. Nelly, o mundo, eu vou te falar uma coisa, nós vivemos em um mundo cíclico, é muito legal, tá? Se você perguntar, tio Spook, nós estamos em evolução? Não, nós vivemos um período cíclico, né? Se você pegar o UFC, ele não é tão violento quanto o que acontecia, né, em Roma, naqueles gladiadores que os caras lutavam contra espada, escudo, e um dilacerava o outro, jogava leão no meio, depois queimava todo mundo, não sei o que, né? Era o circo dos imperadores. Mas é a mesma coisa. Só que não tem esse banho de sangue que você vê nos filmes. Mas o UFC é a mesma coisa, você vê a maioria batendo palma, aplaudindo, jogando dinheiro ali, né? Porque as apostas rolam e vendo quem ganha e quem não ganha. E aí? Não é a mesma coisa? Teoricamente é. É uma arena onde todo mundo luta e o pessoal aplaude sangue. É horrível, né? Mas é verdade. Eu não gosto de UFC, eu não assisto, tá? Eu não assisto, eu não sabia nem... Olha, vou te falar, eu só conheci esses lutadores, o Spider, né? Por causa do YouTube. Porque eu não assisto, não tenho nem televisão em casa. Então eu tomaria muito cuidado com esse tipo de energia, porque uma energia agressiva atrai energias agressivas, uma energia de raiva atrai energia de raiva. Se você quer praticar o esporte, não UFC, mas qualquer tipo de esporte legal que condicione o seu corpo e que você não precise bater nas pessoas, ótimo, melhor ainda. Defesa pessoal, por exemplo, eu acho legal. Por quê? Porque vai ajudar você a se defender contra qualquer tipo de ataque, né? Um ladrão que realmente queira, sei lá, te violentar, abusar da sua família, querer te matar e tudo mais. A defesa pessoal é sensacional. Agora, lutar por lutar para ver o outro lá sangrar e você ganhar prêmio em dinheiro, gente, eu acho que o ser humano está passando do limite, né? Eu acho isso absurdo. Eu acho isso sujo, eu acho isso medonho, é a ganância, ver dois homens se bater pode levar à morte, tá? Até mesmo no wrestling, na luta livre, teve um cara que morreu, teve um ataque cardíaco e os caras continuam batendo no cara no chão e o cara tava infartando. E aí? Isso aconteceu nos Estados Unidos, tá? Ninguém sabia o que estava acontecendo, o cara morreu. Não é legal? O esporte parou? Não, continua, cara. Morreu um cara, vamos lá, paciência, faz um filme em homenagem ao cara e continua, né? Acho que foi o John Cena, né? Uma coisa assim. Então, gente, violência atrai violência. Eu não acho legal esse tipo de esporte, eu não aconselho, tá? Mas, de novo, é a minha visão. Tem gente que defende o UFC, diz que não tem nada demais. Eu acho que tem. Tá? Atrai energia negativa? Claro que atrai. Ele faz com que você seja uma pessoa mais raivosa, porque você tem que lutar, você tem que, né, usar a raiva para aquilo. Eu sou contra. Leandro Santos, boa noite, Rodrigo. E aí, como você se converteu ao budismo? Tem alguma regra para ser budista? Pois eu estou querendo ir atrás de uma religião que conforte meu coração. Estou tentando buscar conhecimento nos seus vídeos, nos seus podcasts e em alguns livros de Allan Kardec. Eu estou começando a estudar o Espiritismo. Acho muito legal. Eu também queria perguntar como foi sua busca e como você alcançou o que você é hoje. Ixi, esse texto aqui é grande, hein, Leandro? Assim, tipo, a minha vida é...
Como eu cheguei hoje, eu cheguei por muita coisa. Mas assim, vamos lá. Como é que eu converti ao budismo? O budismo não é uma conversão, tá? O budismo é uma filosofia. Ele é uma filosofia que acalma a minha mente. O tio Spook, assim, eu gosto muito de livros budistas porque ele me faz ser um idiota. Se você lê o Osho, por exemplo, você descobre o quão idiota o mundo é, o quão idiota nós somos, às vezes porque agimos com atitudes erradas, percepções erradas, opiniões erradas. E é legal o budismo porque ele nos faz ver coisas que nós nunca enxergaríamos sozinho. Ele faz nós termos impressões reais sobre situações reais e não delírios da nossa mente ou achômetros da nossa mente. Então o budismo ele acalma a minha mente. As práticas de meditação acalmam o meu corpo de energia, fazem meu corpo de energia se expandir, as entidades, né, as figuras do budismo, né? Então eu admiro muito a ideia do budismo e me faz bem. Não necessariamente o que me faz bem a você. Então assim, tome muito cuidado, porque o budismo ele tem regras sérias de conduta, de postura na vida e que podem não ser aceitas de maneira tão simples dependendo da linhagem que você segue, tá? Então assim, tem que existir a lei da misericórdia, a lei do perdão, como eu já coloquei no canal, tem que ter o bom senso na vida, tem que ter o respeito, a educação, tem que ter postura, conduta, tem que entender muito bem sobre o caminho do meio, as 8 virtudes, tem que ter muito conhecimento, né? A lei da impermanência, e não é tão simples assim, as joias, né? Os venenos da mente. É uma filosofia que pode levar um bom tempo para você aprender, mas ela é extremamente eficaz, tá? Os livros de Allan Kardec, eu estou começando a estudar o Espiritismo. O Espiritismo é uma ponta de um iceberg. Eu acho interessante você estudar, conhecer. Você pode até frequentar o Espiritismo, mas provavelmente você vai acabar indo para outros centros espíritas da vida, porque, de novo, a doutrina do Allan Kardec é muito bonitinha, né? O bom senso, você é médium, mas calma, vai desenvolver com o tempo, mas eu tô aqui há 20 anos, você ainda está desenvolvendo, tá? Então eles têm um negócio meio que te segura, te breca, te coloca uma bela, né, uma pedra no teu pé que você não consegue seguir em frente, então você tem que procurar outros lugares para conseguir desenvolver e seguir o seu caminho, tá? Mas de novo, continue, a busca ela é constante, tá? Você vai para um lugar, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Sobre como eu cheguei até aqui, é só vendo o vlog realmente, que vai ser tudo colocado lá, tá? Você sabe quem sou eu? Olá, Rodrigo, meu nome é Miriam Pérsia. Tenho várias dúvidas e já vou dizendo que não acredito em Bíblia, mas tem lá uma parte que diz: Caim matou Abel. Caim foge e vai para uma cidade onde já tinha gente mais velha que próprios pais. Como a pergunta teve uma resposta do tipo: Eva e Adão tiveram vários filhos e filhos dos filhos foram popularizando o país. Quer dizer, então tiveram relações com irmãs, irmãos, mesmo assim dava para popularizar uma cidade? Sério mesmo? Quem foram essas pessoas, se é que é verdade? E se por acaso eu perguntar, muito povo já quer me crucificar? Pois não há respostas. Miriam, é a pergunta básica, né? Tipo assim, cara, como surge Adão? Como surge a Eva? De repente surge uma cidade. Tipo assim, cara, eles transaram muito, né? Porque popularam muitas cidades. E aí vem aquela sem vergonhice, né? Porque é irmão com irmão, primo com primo, tio com avô, com não sei o quê. Aí, né? Aí Deus vai olhar e vai falar: que meleca que eu fiz. Olha, isso aqui é Sodoma e Gomorra. Então, Adão e Eva é uma alegoria, tá? É uma alegoria de como iniciou-se a vida. Então, quem criou a Bíblia, né? Partiu de um princípio, entre o século 3 e 5 depois de Cristo, de que havia necessidade de criar uma história inicial. Essa história inicial parte do princípio de que acredita-se então que Deus criou o homem à sua semelhança do barro. E aí surge a ideia de que Deus criou uma mulher para Adão. E quem foi a primeira mulher de Adão? Valendo! Rumba, rumba, rumba! Foi Lilith. Lilith torna-se a primeira mulher de Adão porque Deus queria que o ser humano, em sua criação, tivesse relações ou existisse junto com uma divindade. E aí sim teriam filhos perfeitos, uma divindade com
uma criação de Deus. Aí fala, não, tem algo errado. Lilith desce, olha e fala, não, nem a pau que eu vou lavar, cozinhar para esse cara. Não, eu sou superior a ele. Foi e escravizou Adão. Deus joga a Lilith então para o abismo. E aí surge a ideia de Eva, que veio da costela de Adão. Aí surge Eva. Aí ele fala, bom, tudo bem, então nós somos iguais, mas mesmo assim eu sou superior a ela, porque eu sou homem e ela é mulher, então vai para a cozinha, né? Foi mais ou menos assim. De fato, Miriam, isso tudo é uma alegoria, tá? Não existe Adão e Eva, não existe, tá? É um princípio bíblico da criação, da ideia da criação do homem na Terra, tá? Como a Bíblia quer colocar o homem como um ser divino, ela parte do princípio de que o ser humano não é um princípio evolucionista, não vem realmente de uma escala da evolução das espécies, né? Eu até mesmo já vi vários vídeos dizendo, mas queria ver um macaco reger uma sinfonia de Beethoven. Aí já é um outro princípio, é o princípio da consciência que se desperta dentro da evolução das espécies, e aí sim surge o fenômeno anima, né, na qual o ser humano ele se anima ou desperta a sua consciência para o mundo que o rodeia, e aí sim surge esse fenômeno, né, que seria o ser humano com a sua consciência, a sua alma encarnada, que é o espírito, e aí dá vida a todo princípio. Mas eu não acredito muito nessa ideia de Adão e Eva, tá? Caim e Abel também, né? Tem que ver realmente o fundamento dessa história, se é real ou não, ou se é outra alegoria bíblica, tá? Mas acredita-se piamente em Roma, em Caim e Abel. Eu acho que tem até aquela famosa estátua do animal, né? Da fêmea amamentando seus filhotes e amamentando até mesmo um deles, né, pelo que me engano, é isso daí. Tem essa imagem, essa estátua, acho que é em Roma, tá? Então precisa tomar muito cuidado com isso. E eu tomo realmente muito cuidado com o que é a Bíblia e recomendo a todos que, se quiserem entender a Bíblia, quiserem entender isso, a exegese desses livros sagrados, façam uma faculdade de teologia. Eu acho que faculdade de teologia deve ser obrigatório a todo ser humano para ter o discernimento do que está atrás dos manuscritos sagrados e para sair desses erros de interpretação, sair sobre esses erros do que está nesses livros sagrados, partindo do princípio real dos fatos. Tá bom? Ufa! Vídeo longo, mas acho que abordei uns temas legais e espero que vocês entendam o que foi dito. Tá bom? Então vejo vocês nos próximos episódios do Respondem nos Inscritos e bons sustos a todos nós.